Gente, boa tarde. Thiago Linhares na área. Mais uma vez, com mais uma fera do hipismo aqui, para um bate-papo onde a gente vai falar sobre o galope mental da Júlia. Júlia, antes de a gente começar, primeiro eu quero agradecer pela sua disponibilidade, por aceitar esse desafio de a Yes. gente poder gravar, falar um pouquinho de você, quem é a atleta Júlia, quem é a estudante Júlia, do seu esporte, tudo isso e muito mais. Seja bem-vinda e, por Obrigada. favor, se apresenta aqui pra gente, Júlia. Oi, meu nome é Júlia. Eu faço hipismo e medicina veterinária, então eu sou apaixonada pelos animais. Assim, ó, é meu amor. Ter contato com eles diariamente é a melhor coisa da minha vida. Então, no hipismo, eu salto prova de 1,10 e atualmente não tô treinando muito porque eu estou morando em Floripa para estudo, né? Como disse, eu estudo veterinária aqui em Floripa. Então, fica um pouco difícil manter essa disponibilidade para conseguir, né, treinar e ao mesmo tempo estudar. Mas é isso. Estudante, então, Júlia Freitas, de medicina veterinária, de Joinville, mas que atualmente mora em Florianópolis para estudar, mas que compete pela hípica de Joinville lá com o treinador Rafael Lindner Dias. Isso? Isso. Aham. Muito bom. Ah, e tem mais uma curiosidade, né, Júlia? Dona do Áquila, da Flora e da Estela, que são os cachorrinhos. Isso. E tem mais e o porquinho da Índia, como que é o nome? É a Hannah e a Sek. E daí eu Aham. tenho também dois cavalos, que é o Ítalo e a Landelli, mas o meu cavalo de competição é só o Ítalo. O Ítalo, que é o apelidinho carinhoso, o Ito. O Itu. Ito. O Ito e a O Ito. Landelli, que já só tá passeando agora, Isso. desfrutando da vida boa. Muito Da bom. vida. Da vida boa. A Júlia hoje a Júlia Freitas é filha do João Freitas, da dona Eliette e irmã da Amy. Família Uhum. abençoada, né, Júlia? Que bom. Uhum. Júlia, muito bom. Júlia, eu quero fazer então uma retrospectiva aqui, uma linha do tempo, começando lá de trás. Primeiro eu quero saber de você. Como que a gente se conheceu? Me ajuda aí. Bom, é uma competição que eu fiz na Copa Taufe, eu tava muito ansiosa, muito nervosa, e nisso o Rafael, que é meu professor, chegou pra mim falando que eu precisava de um coach, alguém pra me ajudar nessa parte mental, principalmente, meu Rafael sempre falou que eu tenho muita capacidade, só que meu mental atrapalha muito. Então, como ele já conhecia o Thiago, ele me apresentou o Thiago pra gente fazer ver como que vai ser, se ajudar ou não me ajudar, como que ia ser. Sem compromisso, né? Mas graças a Deus ajudou bastante. Que legal, né, Júlia? Então a gente se encontrou através do Rafa, que Uhum. ele trabalha contigo essa questão da parte física, técnica e as estratégias dentro do hipismo. Só que o Rafa começou a perceber que a Júlia muitas vezes era ansiosa, nervosa, além de ter muito Uhum. potencial, tinha dificuldade em se organizar nessa parte mental. E aí o Thiago Sim. Linhares entra. Uhum. Ok, muito bom. A gente já dá essa pequena introdução. E o que mais que a Júlia Freitas tinha de dificuldade antes de começar esse trabalho, Júlia? Além de Então, ansiosa e nervosa, desculpa. na minha parte do hipismo, o que mais pegou sempre foi a ansiedade, nervosismo. Às vezes não consegui me organizar, planejar as coisas, ou melhor, planejei uma coisa, não deu certo, eu não conseguia ajustar rápido isso. Só que também eu precisava para a parte do estudo, que eu nunca fui aquela pessoa de estudar, de sentar e estudar, 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 nunca. Eu adoro estudar. Hoje em dia, como eu tô fazendo o que eu gosto, eu realmente gosto de sentar e estudar. Só que eu via que muitas vezes a parte do ter o horário certo para sentar e estudar e fazer as coisas era uma coisa muito difícil para mim. Então eu procrastinava, eu não fazia as coisas, deixava tudo para a última hora, daí na última hora eu fazia tudo correndo, nem sempre ficava bom. Então, o Thiago vai me ajudar e me ajudou muito já na parte do hipismo e na parte da faculdade. Julia, então, assim, em relação ao esporte, ansiedade, nervosismo, sem Uhum, muito planejamento, provavelmente dentro do esporte e como pessoa e atleta, aí não uhum, tinha essa questão de fazer ajustes, não tinha nem horário, muitas vezes procrastinava ou deixava para depois. Se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um planejamento, mais ou menos eu, como atleta ou como estudante, vivo de acordo com a vida deixando me isso. levar. Influi, aham.
Ótimo. E aí, Júlia, a gente inicia esse projeto. Eu converso com a dona Eliette, explico para ela como é que funciona. Eu falo que primeiro a gente precisa marcar uma primeira conversa para ver se a Júlia vai gostar de mim, se ela vai se identificar comigo. E eu também quero saber se a gente vai fazer, se o meu trabalho iria fazer sentido. E aí a Uhum. gente marca aquela primeira conversa, Julião, onde a gente estabelece um objetivo, a gente fala sobre visualização, a gente fala sobre os motivos, a gente fala sobre responsabilidade e comprometimento. Como é que foi para ti aquela primeira conversa? Qual foi a primeira impressão que você teve? Foi uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Foi tipo assim, eu esperava uma coisa e você deu com as quatro patas nas minhas costas e falou, meu Deus, é outra realidade. Não é isso que eu tava imaginando. Mas na parte boa, foi muito bom, porque tu me trouxe uma realidade que eu não tinha nunca parado pra pensar. Eu não Uau. sabia meu futuro, eu não sabia pensar certinho, sabe? Planejar e visualizar, que nem a gente fez a primeira aula. Então, assim, não foi o que eu esperava, foi muito melhor do que eu esperava. Curiosidade, o que que você achava ó, que a gente faria aqui, Julia? Eu achava que ia ser que nem uma parte mais terapia, digamos assim. Não que eu ia me perguntar as coisas, mas que eu ia ficar falando, você ia me dar um. Tá, então por que tu não resolve? Eu fiquei tipo, como assim? Eu tenho que resolver as coisas? Não é só uma conversinha tranquila? Daí tu me fazia pensar uma coisa que, né, em qualquer outro lugar a gente não pensa, a gente só vai falando, 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 sem pensar. Então tu me trazia uma pergunta, eu tinha que parar, refletir sobre essa pergunta pra te conseguir te responder. Acho que era uma coisa fora da caixa. Isso é o que você percebeu, né? Que eu não trazia mastigado nada para você, mas comecei a fazer Uhum. você pensar e refletir para você começar a aprender a pescar. Mas eu quero Sim. saber o que que você achava, além de uma terapia, entre aspas, o que que você achava que realmente eu faria aqui? Eu achei que a gente só ia conversar mesmo. Só aquela conversa mais monótona, mais por cima, básica, sabe? Tipo, o que você tá sentindo e por que você sentiu isso. Não o a fundo, que nem Você já você tinha faz. feito algum trabalho de terapia ou psicologia, Júlia? Já fiz psicóloga, não por muito tempo, fiz 3 sessões só. Então, no entanto, que eu não continuei porque pra mim não me identifiquei, não fazia sentido pra mim. E qual que foi a principal diferença que você percebeu? Com todo respeito, entendendo que nenhuma metodologia é melhor que outra, mas qual foi a principal diferença entre a É, psicologia e o coaching? para mim foi o saber resolver e sair fora da caixa. Essa foi a principal. Saber resolver e sair fora da caixa, e pensar fora da caixa. A gente tá fora da caixa. Uhum. Massa. E como é que é pra você pensar fora da caixa? Como é que é pra você não receber tudo mastigado? No começo era muito estranho, porque tu ficava tipo, meu Deus, como assim? Eu tenho que pensar, eu não queria pensar pra responder. Só que hoje em dia eu vejo que foi muito bom, porque eu consigo criar mais, ter mais, como que eu posso falar isso? Possibilidades? Mais propriedade pra falar, meu, eu pensei, raciocinei e eu consegui te trazer uma resposta. Não vai ser aquela coisa tudo embolado, tudo por cima. Pensei, raciocinei e consegui ter uma resposta. Não vai ser nada embolado, né, Júlia? Muito Uhum. bom. E aí, Júlia, eu sempre trago para dentro das conversas, num momento oportuno, no nosso caso que foi a segunda sessão, o pai e a mãe. No nosso caso veio a professora, Agora. a dona Eliette, a mãe Eliette, mãe da Júlia aí, né? E assim, como é que você vê, Júlia, hoje aos 18 anos, né? 18? 18, ainda 18. Ainda 18. Como é que você vê a importância aí dos teus pais como apoiadores de incentivadores, tanto no esporte como para você, em estudante? Meus pais sempre me apoiaram em qualquer esporte, já fiz tudo que posso imaginar. Só que o que eu me identifiquei mesmo foi o autismo. E desde Sim. o começo, desde a primeira aula, eles me apoiaram, falaram pra eu ir, que ia dar tudo certo. Quando eu não vou bem numa competição, eu gosto do apoio deles junto comigo. Eu gosto que a gente conversa sobre o hipismo, pra mim isso é uma coisa fundamental. Eu gosto de me distrair também, conversar sobre outras coisas, sobre apoio, sobre treinos, principalmente, sobre como o cavalo tá, como que ele estava antes, e o que a gente fez pra mudar isso. Então, pra mim, o apoio deles foi a parte fundamental. Se a gente não tivesse o apoio e o incentivo do João e da Eliette, Júlia. Eu, eu acho que eu ia ser uma criança muito rebelde, sem o apoio Uau. deles. Porque eu sou muito teimosa, então, pra mim, isso também é uma coisa muito errada, né? Ser teimosa, assim.
Só que como meus pais estão sempre comigo, eu vejo que não tem o porquê dessa teimosia, entendeu? Sim. Então, como eles estão de acordo comigo, eu sempre vou seguindo o fluxo junto com eles. E é legal, né? Eu conheci vocês pessoalmente, vocês são muito unidos, né, Julia? O seu Uhum. pai, pobre seu pai, que nem eu, né? No meio dessa mulherada aí, não tem muito o que Mulherada. fazer. Mas com certeza nós somos felizes e com certeza vocês são muito unidos, são muito próximos, se incentivam, Uhum. viajam juntos sempre que possível. Sim. E realmente a base familiar é o que uma sociedade realmente precisa, né, Júlia? Muito bom. Uhum. Júlia, a gente começa esse projeto, algumas vezes você em Joinville, outras aí em Florianópolis, como você está Sim. hoje. Eu aqui de Curitiba, como é que você viu esse trabalho no formato online para você? Pra mim foi uma coisa muito boa, porque que nem, como eu te falei, eu viajo muito. Tô em Floripa, tô em Joinville, de vez em quando tô em Chapecó, ou tô em competição. Então, pra mim esse formato EAD não atrapalha nada. Na verdade, eu Legal. fico até mais confortável, porque eu tô na minha casa, no meu conforto, sem ninguém do meu lado me atrapalhando, me incomodando. E com minhas cachorras, né, aqui, ó, sempre no colo. Então, pra mim, esse formato EAD foi muito, muito bom mesmo. Legal, e assim, você não precisa sair de casa, não precisa pegar ônibus, Uber, carro, trânsito, fica facilita, né? Apesar de vocês já nasceram mexendo no celular dentro da barriga da mãe e É. do pai, né? Muito bom. Júlia, então, só resumindo, tinha algumas questões de ansiedade, nervosismo, sem planejamento, não Uhum. sabia se adaptar ou se ajustar, e isso não é demérito para ninguém, todo mundo tem ponto forte, ponto fraco, mas eram as dificuldades que eu e o Júlia tinha, além de procrastinar. O que Uhum. você começou a experimentar depois desse nosso treinamento, Júlia? Eu comecei a criar horários. Tipo, tô sentada agora aqui, eu preciso arrumar a casa ou estudar, por exemplo. Eu falo, falta 10 minutos para as 2 da tarde, por exemplo. Uhum. Às 2 da tarde, então, eu vou começar a fazer as coisas e vou ficar 40 minutos. Fazer tudo que eu preciso nesses 40 minutos. Então, eu vou tirar esse tempo para fazer. Então, eu realmente fazia. Eu saía, sentava, estudava. 40 minutos às vezes passava, a maioria das vezes passava, porque começa a ficar uma coisa boa, tu não vai fazer só por obrigação. Então, passava esses 40 minutos, eu ficava mais uma hora, mais um tempinho. E depois sentava e falava, pronto, já fiz o que eu precisava fazer e tô livre agora. Porque é mais fácil a gente fazer adiantado do que ficar esperando, 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 esperando. E daí, quando vai fazer, tu vai ficar sem vontade, vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar muitas vezes cansada já do dia inteiro. Então, acho que, pra mim, o que me foi fundamental foi sempre fazer no início da manhã tudo que precisava fazer pra de tarde já estar livre. Posso entender nessas entrelinhas que eu comecei então a ter Claro. mais organização e eu parei de correr atrás do prejuízo, entre aspas, ou atrás das tarefas e Exatamente. comecei a correr mais na frente? Uhum. Como? Isso. Olha, começou a falar, foi difícil. Só que como eu te falei que eu era uma pessoa muito desorganizada antes, essa parte da organização pra mim foi muito fundamental. Então, eu organizava o que eu precisava fazer durante o dia e aí eu fazia. Daí depois eu tinha meu tempo livre pra ficar tranquila. Julia, então essa organização, esse planejamento veio de a gente ter uma meta, um objetivo de onde eu quero chegar, eu quem eu quero ser e por que eu quero Uhum. ser isso, e agora eu sei que eu tenho que, se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que andar congruente com o mesmo comportamento do nível onde eu quero chegar. Uhum. É só Isso o mesmo. começo, né, Júlia, desse projeto, desse processo, dessas mudanças comportamentais suas, com certeza. O que mais, além da organização, que você começou a experimentar durante esse treinamento? Hum, Vamos ver. Eu comecei a visualizar o futuro. O que eu quero, da onde eu tô, que nem falou, da onde eu tô partindo, da onde eu quero chegar. E como que eu vou fazer esse processo? Como que eu posso ser a melhor da minha turma, melhor no esporte? Não necessariamente com resultados, mas sim com técnica. Essa que é a principal, que eu sempre comento com o Thiago, que eu não quero ganhar, por exemplo, uma competição só por conta do meu cavalo. Eu quero montar bem, eu quero fazer isso por nós dois, sabe? Fazer o 50-50. Ele faz o 50 dele e eu faço meus 50. Então, pra mim, isso é muito importante também. Mas devido a essa visualização de futuro no lado Futuro. do atleta. Então, que para mim não é o resultado que é mais importante, mas eu juro estar satisfeito com a minha performance, com o meu desempenho, que levo isso para o Ítalo, porque é você a pessoa que está na rédea, você que está guiando o Uhum. cavalo. Por isso de você então ter esse objetivo, essa visualização, esse planejamento.
esse bem-estar, essa confiança, tudo isso empacotado para você levar isso por dentro do Ítalo, para o Ítalo, porque isso reflete para com ele. Sim. Boa. Como que tá hoje? Como que era antes a motivação da Júlia? Ah, eu era muito, tanto faz, tanto fez. Não cheira nem fede. Ah, eu estudava, ai, não estudei. Ah, tá bom. Estudei, ah, tá bom. Estudei tá boa. Ah, tá bom. Estudei tá bom. Ah, tamo lá, tamo lá. Agora, na parte do hipismo era sempre batendo ali. A gente sempre chegava perto e não conseguia. Sempre chegava perto e não conseguia. Mas sempre chegava perto por conta do meu cavalo, que ele era muito bom. E ele fazia 110, 120 dele. E a gente sempre chegava ali, daí no último dia, quando eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, tava cagada. Sempre. Como é que está hoje a motivação da Júlia? Olha, hoje em dia, na parte dos estudos, eu tô bem, estou fazendo. Eu não gosto mais de tirar nota ruim, por exemplo. Pra mim, agora, abaixo de 7, 7,5 já é Aumentou o sarrafo, Júlia? Uhum, bastante. Desculpe, você não gosta mais de tirar 7, 7,5, você realmente está estudando para tirar notas boas, melhores, o que mais? E agora, no hipismo, pra mim, foi... Eu tô montando bem, tô tranquila, tô passando segurança pro meu professor e pro meu Legal. cavalo. Só que eu tô errando detalhezinha besta ainda, sabe? Que, olha, daqui a pouco vai melhorar isso. Porque a gente tá juntos há o quê, Thiago? 2 meses? A Nem gente, isso. desde o dia do mês 5, Júlia, né? Finalzinho, Dois início do meses? mês 6, 2 meses. Isso Dois mesmo. meses, Dois, certinho. 3 meses. É, isso aí, perfeito. Então, querendo ou não, é muito pouco tempo pra tu sair de uma realidade e ir pra outra, assim, do nada, Sim. digamos, né? Que foi só uma recomendação do Rafael, que tornou uma coisa muito importante pra minha vida. Então, eu tenho certeza que eu vou melhorar muito ainda nesse ponto dos detalhes, que é agora que eu preciso pegar. E vai dar tudo certo agora. Agora eu tô mais confiante, tô mais tranquila, mais calma. Não tô ansiosa, não tô naquele desespero de meu Deus do céu e começo a fazer um monte de cagada na pista e meu Deus, sabe? Agora eu tô fluindo, fluindo, fluindo. Basicamente, esse é o meu. Essa foi a minha fala lá com a Eliette, essa é a minha fala nas redes sociais. A gente estabeleceu um objetivo, a gente começou a planejar o teu passo a passo, você começou a mudar de comportamento. E agora o quarto pilar, né, Júlia? Você começa a passar por um processo de melhoria contínua. A gente Hum, não tá do jeito que a gente quer, já tem a percepção, mas agora essa melhoria contínua é importante e fundamental. Eu tenho um cliente da Itália, eles têm um jargão na Itália que diz o seguinte: o cavalo bom você vê no longo prazo, Júlia. Cavalo bom você vê uhum, a longo prazo. Então, agora que a gente vai começar a colocar muitas vezes em prática os aprendizados e as técnicas que você aprendeu aqui, e aí eu fico curioso em saber o que vai acontecer com você nos próximos 12, 24 meses, 2, 3, 4, 5 anos. É sim. isso? Uhum, Muito bom. Julia, a gente falou sobre objetivo, perfil comportamental, roda do atleta, pirâmide do sucesso, falamos sobre valores, crescer para baixo, uhum, ter uma base sólida que a gente tinha conversado. Fizemos análise SWOT com pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Pedimos feedback para algumas pessoas, falamos sobre sabotadores, falamos sobre confiança, planejamento. Quais uhum. delas você mais gostou, Julia? Acho que o perfil comportamental. O perfil E comportamental. sabotadores. Tá, me fala do perfil. Sabotadores. O que que chamou a atenção lá do perfil comportamental que você lembra? Pra mim foi que eu realmente me encaixei muito com o meu perfil, muito. Eu tirei dois, né? Tu lembra qual que era, Thiago? Que eu não lembro de cabeça. Dominante e influente. Esse mesmo. Então, pra mim, assim, ó, me encaixei 100% com os dois. E eu vejo como que eu consigo trabalhar com eles a favor da minha pessoa. De como que eu consigo, por exemplo, uma coisa ruim é que eu começo uma coisa e eu nunca termino. Então, se eu sei que isso já tá no meu perfil, eu tento já começar, por exemplo, um livro que eu sei que eu vou gostar pra continuar até o final. Ou se eu sei que eu não vou gostar, eu tenho que continuar agora. Porque eu tô trabalhando com isso, tem que mudar essa parte um pouco. E pra mim, dos sabotadores foi incrível porque o que mais me pega em competição é minha cabeça. É o, meu Deus, se eu fizer alguma coisa de errada e aquela linha ali tá muito difícil, eu vou errar aquela linha. Eu vi uma pessoa indo fazendo essa cagada que eu acho que eu vou fazer, então pra mim já fica na minha cabeça, meu Deus, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer.
Então, essa sessão limpou um pouco do erro e colocou, não, eu já fiz essa linha antes, eu consigo fazer de novo. Entendeu? Então, tô mudando o perfil de, meu Deus, como pode errar, pode dar errado. Eu já fiz antes, eu consigo fazer de novo, eu vou fazer. Que massa, Júlia. Que legal ouvir isso, né? Em relação ao perfil Uhum. comportamental, você tem um traço, você tem características de se comportar que, se não forem ajustadas, provavelmente eu vá repetir daqui para frente. Então, você já Uhum. se conhece, tem esse autoconhecimento em relação a começar. Você trouxe o exemplo de começar e não terminar. É fundamental, então, você insistir, continuar, e aí Uhum. tem o apoio do pai e da mãe para também insistir, porque a Júlia ela deve estar numa queda, daí traz o suporte, isso também para ti é importante. E quando você Sim. fala sobre os sabotadores, né, Júlia, o Timothy Gallwey, que foi o precursor, o cara que inventou o coaching, ele fala que é a Uhum. parte mental que é a parte mais delicada e mais difícil do atleta vencer, que é ele mesmo. Então você começa a entender e sobre os pensamentos negativos, aqueles que te sabotam, para começar a converter essa autoconversa, autossugestão que você traz, para saber focar tua mente no que você precisa para performar. Isso? Uhum. Teve Isso alguma mesmo. ferramenta que você não gostou? Que você falou assim, não, Thiago, essa aqui. Como o senhor sempre pede pra gente, o que que eu quero seguir? Porque como eu trabalho com Sim. você, não só no esporte, mas também academicamente, pra mim, tudo que a gente falou aqui, que a gente trouxe à tona, foi importante, ou pro esporte, ou pra minha faculdade. Então, acredito que nem, não tem nenhuma. Muito bom, Júlia. Das minhas abordagens, eu fui muito bonzinho, dei muito tapinha nas costas aqui. Como é que foi? Foi bem tranquilo. Teve umas vezes que puxava um pouquinho mais a orelha, mas é necessário. E principalmente na parte de veterinária, percebi isso. Toda vez que a gente falava do pH, do PhD, né? Todas as vezes Pegadinha. que falava disso, ó, era um puxãozinho na orelha, tipo, tu não vai fazer um artigo, tu não vai ler isso, tu não vai fazer aquilo. Agora na parte do hipismo, tu foi mais tranquilo, assim. Faltou alguma coisa, Júlia, que você falou assim, pô, Thiago, você poderia exigir mais aqui, mais pra esse lado? O que que tu acha? Pra mim, não, porque como o hipismo pra mim já é muito puxado, e eu sempre repito e falo isso, que o hipismo pra mim é um hobby, não é uma profissão. Eu acho que eu só preciso do psicológico pra ir bem, e não porque eu quero ser aquela pessoa que é para as Olimpíadas. Não, só quero continuar num hobby, eu quero fazer a coisa bem feita, não de qualquer jeito. E agora, pro veterinária, é minha profissão. Eu necessito ir bem, eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento, ter propriedade para falar as coisas para os outros, porque eu não posso passar desinformação para o tutor, por exemplo. Então, eu acho que tu foi muito certo na parte de ser mais tranquilo na parte do hipismo e mais puxado na parte da veterinária, que como eu quero seguir essa carreira pra minha vida toda, é bem diferente. Julia, assim, é uma pergunta que normalmente eu faço no final. Como é que seria se você não tivesse esse trabalho em relação ao teu doutorado que você quer lá no futuro? Como é que seria se você não tivesse tido esse trabalho, verdadeiramente? Vou te falar bem a verdade, eu nunca tinha pensado em escrever o artigo, de ler artigo, de fazer, participar de grupo de estudo, nunca. Pra mim não era uma coisa nem que tinha passado na minha cabeça. Curso foi a única coisa que eu falei, não, curso tem que fazer, mas agora essas coisas de artigo, de estar junto, de ver aula de doutorado, nunca, sabe, passou pela minha cabeça que eu poderia acompanhar. Então, tu abriu uma portinha na minha cabeça que era muito nova pra mim. É nova que pode mudar o teu jogo, pode mudar o teu destino daqui Muito. 5, 10, 20 anos, Júlia. De onde você quer Uhum. chegar, é isso? Show de bola. As pessoas notaram alguma diferença na Júlia? Se sim, quais? Minha irmã falou que eu tô menos ansiosa, Olha que que é legal. uma coisa que ela percebeu bastante. E na parte do hipismo, o Rafa, acredito que ele tenha percebido que eu tô passando mais segurança. Eu tô. Não... Antigamente, o que eu fazia? Quando eu errava uma distância, eu já sabia que eu ia errar, eu já começava a fazer, tipo assim, com a cabeça, sabe? Mexer, meu Deus, que distância ruim, pensando na minha cabeça. No entanto, que era uma briga dele comigo. Se eu errei a distância, tem que ficar até o final e fingir que tá tudo certo. Agora, nessa última prova que a gente fez, que foi no Rio de Janeiro, eu tava errando a distância, só que eu tava até o final com o meu cavalo, falando, não, vai ser essa distância, fica aqui que tá certa a distância. E o Rafael, tipo assim, em momento algum brigou comigo sobre isso, que era uma briga que a gente tinha todo treino, toda competição, toda distensão sempre. Então, melhorei bastante.
E como que você hoje, trazendo esse exemplo do hipismo, como que você hoje fala, conversa consigo mesma quando eu, Júlia, tô indo para um caminho ou indo para um caminho que, entre aspas, é errado ou que não. Como que eu trago esse exemplo hoje? Como é que você faz isso com você, Júlia? Então, que nem eu vou repetir sempre isso, meu cavalo é muito bom. Então, pra mim, se eu der a distância muito embaixo, meu cavalo vai saltar do mesmo jeito. Se eu der a distância de longe, ele vai saltar do mesmo jeito. Só que o que eu tenho que fazer? Tenho que passar uma confiança pra ele do que eu sei que eu tô fazendo. Que era uma coisa que eu não tinha antes. Eu não era confiante o suficiente pra falar, não, tá curta a distância, então vamos na distância curta, eu vou ficar até o final contigo. Eu não, eu batia a perna com tudo desesperada, fazia qualquer coisa. E o Santos do cavalo só tava mesmo assim, né? Mas só que tava tudo desleixado. Do outro lado a gente ficava parecendo uns doidos saindo correndo. Então, pra mim, essa parte da confiança foi muito importante em todo o processo. E como que a gente traz isso pro dia a dia do esporte, essa confiança para corrigir nos obstáculos da vida, Júlia? Para parar de saltar os obstáculos da vida de qualquer jeito? É, é o famoso só confiar em mim mesmo, que eu já treinei, eu já fiz tudo. Então eu sei que eu consigo. Só confiar É em você só, mesmo, né? só Legal. manter o fluxo. Só manter o fluxo, né? Esse estado de flow que é importante tanto para o atleta quanto para o estudante para a coisa fluir e ser prazerosa, né, Júlia? De estudar com gosto, Sim, de usar a habilidade que você tem, no exemplo de animais exóticos, daqui a um pouquinho, usar essa habilidade com conhecimento para você realmente fluir na área do estudo que você sim. quer. Muito bom. O que a Júlia parou de fazer ou não faz mais? Ou diminuiu, desculpa. E comportamentos, perdão. Eu, eu parei de procrastinar. Diminui bastante, na verdade. Não vou dizer que eu parei, né? Porque tem algum dia na semana que a gente fala, meu Deus, hoje eu não quero fazer nada. Só que eu diminui bastante. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E outro comportamento que eu vi que eu percebi, né, em mim foi da ansiedade também. Que antes eu era, meu Deus, eu já acordava pilhada. Eu já, tipo assim, eu tentava dormir mais um pouco, daí eu lembrava na minha cabeça. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Daí eu acordava, o que que eu fazia? Não fazia nada. Daí juntava procrastinação com ansiedade. Então, era sempre uma coisa me puxando pro outro lado, pro outro, pro outro, pro outro. E eu acho, meu, o que que eu tô fazendo? O que que eu faço? Então, hoje em dia eu já, quando eu acordo e eu falo, não, hoje eu vou dormir um pouco mais. Eu fecho o olho e falo, não, não vou nem pensar nessas coisas. Fecho o olho e durmo. Agora, os dias que eu acordo e falo, não, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, vou fazer em X horário e depois tô livre. Foi uma coisa que me ajudou muito a ter o cronograma, né? O famoso ter o cronograma, saber o que eu vou fazer. A Júlia precisa desse cronograma, percebe que precisa porque você tem um acordo com você, né? Nem com os outros, né, Júlia? Aí você diminui a tua ansiedade, você tá no controle das rédeas da vida, e aí você Uhum. não procrastina, você vai lá e encara. E sabe que se tiver que procrastinar, um termo que você usa é fazer na marra, não É, negociar. É isso? uhum. Quais Isso mesmo. comportamentos quais comportamentos você criou ou aumentou, melhorou, Julia? Eu sei que se diminuiu a ansiedade, diminuiu a procrastinação, ok? E o que que nesse treinamento, quais comportamentos que você levou ou criou aí? A confiança, sem dúvida, foi a coisa que mais cresceu em mim. Em saber o que eu tô fazendo, porque realmente eu sei agora, né? Porque eu sei qual que é o caminho. Por exemplo, dos estudos, eu tô estudando, então eu sei qual que é o caminho. Eu sei Boa. é, aplicar isso na minha vida. Então, acredito que a confiança foi a coisa que mais evoluiu. Um atleta que não tem confiança, Júlia. Um Nossa, né? estudante que não tem confiança, Uhum. o que acontece? Ainda mais um profissional que nem a gente que tem que É, falar com o público. Não é eu e meu caderno, eu passei aqui, errei uma coisa ali porque eu pensei que era outra coisa. Beleza, mas não, eu não posso errar um. Poder pode, né? Mas tem que consertar sim, rápido. Mas eu não posso errar uma anamnese, por exemplo. Eu errei a anamnese, meu Deus, eu coloquei num cachorro que era pro outro. Como assim? Isso daí é uma básica, isso daí é atenção. Eu preciso fazer tudo certinho pra, no final, eu conseguir passar pro tutor segurança, conforto e eles perceberem que eu sei o que eu tô fazendo. paramos de ser estudante de colegial para ser uma profissional já formada, uma profissional atuante mesmo sem assinatura. Eu percebo isso. Eu deixo de ser uma estudante de colégio. Sim. Não basta somente
querer conhecer, agora eu começo a ser responsável por vidas. E como você Uhum, fala, eu tenho que evitar o máximo erro, eu vou errar, mas ali eu preciso agora me comportar como uma doutora, uma médica veterinária também. sim, É isso? isso mesmo. Muito bom. Julia, você, como que está o seu foco hoje? Olha, melhorou muito, tá muito bom. Não tá onde eu quero que ele esteja realmente, né? O ápice dele, Uhum. mas tá muito, eu tô muito mais focada. Eu já, que nem a gente fala o tempo todo, eu sei onde que eu quero chegar, então eu sei o que eu tenho que fazer pra chegar lá. Então, pra mim, isso é um foco bem direto. Quantos por Mas, cento mais ou menos a gente aumentou esse foco, na sua opinião? nossa, pelo menos uns 60%. Pelo Só que o menos problema é você. que ele era muito baixo antes. Entendeu? Não é o quanto que a gente aumentou já, é que ele era muito baixo antes. Então, eu tô criando hábito, criando rotina pra deixar esse foco 100% alinhado pra chegar onde que eu quero realmente. Nossa, que legal, Julia. E passar por esse processo de agora colocar em prática no dia a dia para ir aumentando, e assim você vai se acostumando com uma Júlia com comportamentos novos. Uhum, Júlia, você comentou comigo, você tem 18, mas tenho a 18. cabeça depois desse treinamento é de qual idade hoje? Olha, eu acho que pelo menos de uns 26, 27 ali. Como é que isso pode uma menina, com todo respeito, uma moça com 18, mas com a cabeça de 26, 27? É, eu chutei essa idade porque é onde que eu quero estar. O meu pensamento de hoje em dia é onde que eu quero estar com essa idade. Eu quero já ter me formado 100%, feito um monte de curso, feito tudo, residência, tudo, tudo, até os 27 anos. Então, o meu corpo é de agora, mas com a cabeça eu quero que eu tenha essa cabeça muito mais formada com 27, entendeu? Então, coloquei essa idade pra ficar mais ali no meio termo. E se comportando como essa pessoa de 26, 27 anos mesmo, né, Júlia? Que legal. Julia, Uhum. como é que você definiria então esse treinamento mental que a gente fez aqui? Nossa, pra mim foi a melhor coisa que eu poderia ter começado. No começo eu pensei, nossa, vai dar nada, né? Vai ser que nem as outras Sim. coisinhas. Vou chegar ali, fazer rapidinho e já acabou. Só que nem todo mundo fala, né? Que é um meme, tu alugou um triplex na minha cabeça. Que era uma coisa que eu nunca imaginei, que eu precisava pensar, que eu precisava fazer. E hoje em dia eu fico pensando isso o tempo todo, meu. Eu sei onde que eu quero chegar, então eu vou fazer pra chegar lá. Eu sei que eu quero chegar lá, então eu vou chegar lá. Agora, o que eu tenho que fazer pra chegar lá? Que é uma pergunta que tu faz sempre. Como que tu vai chegar lá? O que que tu vai fazer pra chegar lá? Então, pra mim, foi uma coisa muito, muito importante mesmo. Que massa, nunca tinha ouvido esse ditado. Aí, arrumou um Inclusive na neurociência a gente usa muito esse tal do. Talvez triplex, né? Onde o porão é onde estão as nossas as emoções, aqui na sala onde está o Uhum. sistema límbico e o neocórtex, onde é que tá aí as tomadas de decisões que é lá em cima nos quartos onde poucos habitam. Muito bom. Por que que você recomendaria então um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta? Eu recomendaria porque não só pro esporte, não só pra faculdade, mas pra vida. Porque é uma coisa muito importante tu ter autoconhecimento sobre si mesmo, tu saber aonde você quer chegar. Então, nossa, se chegasse alguém perguntando pra mim hoje em dia, tá, eu devo fazer, eu faria com certeza sim. Porque aonde que eu tava no começo, quando a gente começou a conversar, e aonde que eu tô agora, é uma coisa que, outra realidade, é uma coisa que eu consigo conversar tranquilo, que é uma coisa que eu não fazia tão bem antes. Eu falava, mas tipo assim, nada com nada. E hoje em dia eu consigo parar, pensar na pergunta, pensar na resposta e assim falar. Então, com certeza, nossa, recomendaria para muitas pessoas. Que legal, Júlia. Eu fico curioso, Júlia, realmente nessa fala tua lá no começo, de saber de você daqui 5, daqui 10 anos, cara. Um dia eu e com a minha família, a Uhum. gente se encontrar em Joinville com seus pais, com a tua família, e saber e olhar para trás. E aí, Júlia? Valeu? O que aconteceu com você depois desse processo, desse projeto, esse doutorado Sim. e esse pismo, como é que tá? Então, assim, eu fico curioso em saber de vocês daqui 5, 10 anos realmente. Que bom. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de agradecimento, do que for para os seus pais. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar aí
João e para Dona Eliette, por favor, que são as pessoas que te incentivam. Para meus pais. Acho que tem uma travada. Eu tô te ouvindo, por favor. Ah, tá tudo certo. Pros meus pais, nossa, não tem nem palavras para agradecer o tanto que eles me apoiaram e me apoiam até hoje. Pô, eu tô em outra cidade estudando, então isso de deixarem eu sair do casulo, né, da casinha dos meus pais para conseguir viver uma vida fora, pra fazer intercâmbio que eu já fiz também, fazer um curso no Pantanal sem conhecer ninguém, que nem eu fiz semana retrasada. E isso foi muito importante para minha vida profissional, para minha pessoa, quem eu sou, o que eu quero ser. E eu quero, nossa, realmente não tenho palavras para agradecer o tanto que eles me apoiam, o tanto que a gente é uma família realmente unida e como é importante ter eles do meu lado. Julia, eu só peço realmente que você honre teus pais para que tua vida se prolongue aqui na Terra e assim siga os caminhos, os conselhos deles, porque são realmente ricos e eles são as pessoas que mais te amam, que vão sempre estar Uhum. querendo estar ao teu lado. Parabéns por Deus ter te colocado nessa família aí. Seus pais são diferentes mesmo, com toda certeza. Então, Faltou te uhum. perguntar alguma coisa, dona Freitas? Eu acho que foi tudo, foi bastante coisa. Tranquilo? Você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei? Acho que não. Tá Falei bom. bastante já, eu falo só um Não, pouquinho de vez em sem quando. problema. Não, você foi muito bem, Julia. Obrigado. Agregou muito aqui o nosso bate-papo Eu que do agradeço. nosso tema Galope Mental. Senhoras e senhores, essa é a Júlia Freitas, a filha do seu João, da dona Eliette, irmã da Emily, dona do Ito, e tu, da Landa Lely, da Acla, da Flora, da Estela, do Ranei e do Sec. Falei tudo certo? Falou. Júlia, obrigado de coração, que Deus te Eu que abençoe. agradeço. Foi um prazer trabalhar com você nesse protocolo, nesse projeto de 10 sessões. Que Deus te abençoe eternamente, cara. E a gente se vê então aqui, você que está aqui com a gente no próximo Amém. vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, conheça um pouquinho mais da Júlia Freitas como médica veterinária, como atleta de hipismo. Escreve esse nome aí, porque a gente vai ouvir muito falar dela. Beleza, Júlia?